Beleza, vamos lá. Muito boa tarde a todos. No fuso horário São Paulo, Porto Alegre e o resto do Brasil, são 14 horas e 3 minutos. A brincadeira aqui que não deixa passar. Nosso primeiro encontro aqui do ano, que eu estou participando, óbvio. Na semana passada tivemos live, mas eu estava aqui nas minhas devidas férias de 5 dias. Mas agora estou de volta já para acompanhar todos os nossos trabalhos aqui ao longo deste ano. Sejam bem-vindos, meus amigos. Henrique, Ítalo, seja bem-vindo. Vamos dar início à nossa jornada na segurança da informação para pequenos e médios empresários de todo o Brasil, levando aí, através da COP TI, colaboração e disseminação de conhecimento em TI para a pequena e média empresa de todo o Brasil. E a gente tem feito isso ao longo de um ano, já fizemos no ano passado, e hoje aqui vamos estar retomando já. Todos nós precisamos de segurança. Eu estava falando hoje numa breve apresentação que eu fiz, que quem não guarda nome, telefone, RG, CPF e outras informações, seja de cliente, de funcionário, enfim, até nossos, né, até próprios, dentro de uma rede de computadores, e que isso hoje, se cair nas mãos erradas, pode ser dois prejuízos: um prejuízo financeiro, porque eventualmente pode ser hackeado, pode ter roubado essa informação, utilizar de forma indevida. E da mesma forma, a gente precisa proteger cada vez mais os dados dos nossos clientes e as informações, porque, afinal de contas, o dado é o petróleo nosso hoje, é aquilo que nos enriquece, é aquilo que nos permite desenvolver os nossos negócios. E para fazer isso, a gente tem utilizado padrões internacionais. Esses padrões é que estão nos guiando hoje para que a gente leve essa experiência para todos os nossos clientes. Então, há 3 anos aproximadamente, eu tenho estudado, depois juntei aí com o Henrique, mais uma série de outros parceiros, para a gente estudar, implementar e levar essa mensagem para todas as empresas do Brasil. Não importa o tamanho, se eu sou o empresário ou se eu tenho uma empresa com mais funcionários, eu preciso tomar conta dos meus dados, porque sem internet e sem os dados a gente simplesmente não faz negócio e não sobrevive. Então, a partir dessa visão, nós fizemos o quê? Fomos estudar, fomos buscar como que a gente poderia levar esses conhecimentos e esses padrões para dentro das pequenas empresas, utilizando o nosso serviço, que é o serviço de gerenciamento, né, o MSP, onde a gente procura, através de ferramentas, através de tecnologia, através de metodologias, proteger, gerenciar e cuidar das redes, dos dados de todos os nossos clientes. E a ideia partiu do NIST. O NIST, ele é uma entidade americana, na qual é equivalente à nossa ABNT, e ela identificou o seguinte, que para a gente gerenciar um ambiente de rede e proteger aí, de alguma forma, os conceitos de segurança cibernética, eu preciso identificar os meus recursos, saber o que eu ponho, os ativos que compõem a minha rede, quem são as pessoas, quais as informações eu armazeno. Então eu identifico tudo isso. Eu identifico para fazer o quê? Para proteger. Se eu comprar uma máquina hoje, se eu comprar um sistema, um computador e não fizer atualização, não manter um controle sobre o antivírus, não analisar o que está acontecendo nessa máquina, ela pode ser um instrumento de invasão e de criptografia, de roubar os nossos dados, de pedir aí uma série de em valores, né, uma série de valores para que a gente possa ter os nossos dados de volta. Isso não mexe só com o bolso, mas mexe com a credibilidade das empresas. Então eu tenho que proteger tudo isso. E não adianta só adotar medidas protetivas. A todo instante eu tenho que detectar o que está acontecendo nesse meu ambiente, né? Entender se eu estou ou qual o tamanho dos ataques que eu estou sofrendo, porque ataques a gente sofre o dia todo, o tempo todo. Então, mas a gente precisa identificar quais são esses ataques para que a gente possa tomar as ações corretivas e preventivas, aumentando a segurança do nosso ambiente e controlando efetivamente as pessoas e quem acessa os nossos recursos, os nossos dados. E se acontece alguma coisa, eu tenho que responder a esse ataque cibernético.
né? Como que os nossos funcionários estão preparados, como que nós estamos preparados para responder a um ataque cibernético. O que que eu faço? Eu ligo para o Batman, chamo o Super-Homem, o que que eu faço para resolver o meu problema de ataque cibernético? Então, na realidade, a gente precisa instruir todas as nossas equipes, todos os nossos funcionários, o que fazer, o que não fazer, né? Não clicar naquele e-mail do seu primo árabe que vai lhe deixar uma fortuna, né? Ou daquela conta do Itaú que você não tem, mas você recebeu lá um comunicado que você tem um Pix de 10 mil reais, né? Então, é evitar esse tipo de situações e realmente descobrir aonde eu estou clicando, o que eu estou fazendo, e para que esse elo, que às vezes é o mais frágil da rede, que é o ser humano, onde me incluo todos nós, ok? A gente precisa treinar, capacitar e lembrar que nós somos vulneráveis, sim. E acontecendo isso, eu tenho que recuperar esse ambiente no menor tempo possível. Por que que eu preciso recuperar isso? Afinal de contas, tempo é dinheiro. Então, quanto menos tempo eu ficar fora do ar, sem acesso às minhas informações, mais rápido eu volto para fazer os meus negócios. E aí, em cima desse framework, desse modelo, foi criado o SysControl. O que que é o SysControl? É a base prática da coisa, né? Ou seja, eu tenho ali instrumentos e políticas, vamos dizer assim, dos pontos que eu preciso controlar à medida que eu tenho um tamanho e porte de empresa. Então, no IG1 que a gente fala, eu tenho lá 56 controles. Se eu já tenho uma empresa um pouco maior, uma empresa que toma conta da minha TI, se eu já tenho dados um pouco mais sigilosos aí, confidenciais para serem geridos, eu tenho lá o IG2, que são mais 74 itens, né? Ou seja, eu vou ter lá mais itens para serem gerenciados. E, por fim, se eu sou uma empresa de maior porte, se eu tenho uma estrutura tecnológica dentro de casa, se eu tenho todos esses recursos, eu preciso ter mais controle. Se eu mexo, por exemplo, com transações comerciais, se eu tenho aí interligação com redes de terceiros, eu preciso ter um controle mais efetivo. E aí a gente chega num total de 153 pontos de controle. E para discutir aqui, a gente vai falar dos principais grupos e dos principais itens que afetam dentro do IG1. E hoje quem toca o nosso barquinho é o meu amigo Ítalo e o meu amigo Henrique. Então, com a palavra, meus amigos. Olá, senhores, boa tarde a todos. E aí, Ítalo, vamos lá? Olá, olá, boa tarde. Eu inverteria a ordem, né? O Henrique e o Ítalo que apresentam, né? Evidentemente com A ordem expertise dos aí, tratores não altera o viaduto, o resultado vai ser bom de qualquer forma. deixando claro aí toda a competência, evidentemente, do Henrique. É, é muito bom, né? A gente falar aí, como já foi explicado pelo Guiral, trazer para a realidade dos empresários, mostrar esse hands-on, né, na prática, como as coisas funcionam, como funciona a segurança da informação, desmistificar um pouco, a segurança da informação funciona como a segurança de qualquer coisa. Primeiro é entender o que nós vamos fazer, né, o que nós temos para colocar essa segurança, conhecer, identificar a nossa empresa. Essa parte de identificação tem muito a ver com governança da empresa, conhecer a sua empresa, entender a sua empresa, dar o devido valor à segurança da informação, dar o valor aos dados, para que aí, entendendo o valor dos dados, a gente aplique as medidas efetivas, né, de acordo com o valor dos dados tem para a sua corporação. Como foi explicado, nós temos aí 3 grupos, e esses grupos nós vamos identificar o valor realmente dos dados, da informação, para ver quais são as medidas de segurança que são aplicáveis de acordo com o valor, né? Evidentemente, às vezes nós temos uma casinha pequena, mas dentro dessa casa pequena nós guardamos ouro, né? Então nós precisamos colocar uma medida de segurança adequada para proteger esse ouro, né? Não é só porque a casa é pequena que eu vou colocar ali uma proteção, uma segurança pequena. O que tem dentro é que a gente precisa ver e ver como vai proteger. Já em outros casos, nós temos uma casa maior também, uma casa de férias, que vai ter uma televisãozinha,
uma coisa ali, não vai ter nada de tão, né, numa região mais afastada, mais segura, que a gente não precisa aplicar tanta segurança, né? Ou um cliente nosso que é uma imobiliária que fica de frente para uma delegacia, né? Então ele tem umas câmeras fakes lá, umas coisas, falou, ó, 30 anos, nunca aconteceu nada aqui, né? Então todo esse cenário a gente levanta e é entender, evidentemente, qual é o valor das coisas, como anda a sua empresa, desenhar esse cenário direitinho para entender quais medidas de segurança você vai tomar de acordo com o cenário da sua corporação. Henrique, quer aí colocar alguma consideração antes de entrarmos no inventário, no controle de ativos, essa primeira parte de identificação? Não, perfeito. Falou muito bem aí, Ítalo. Acho que não tem muito o que complementar. Eu acho que podemos já avançar aqui. Eu acho que Legal. tá muito bem abordado aí todos esses pontos aí que a gente fala em segurança, né? Com certeza. Vamos avançar, então? Podemos passar? Vamos lá? Senhores, aproveitando aqui a agenda, então, nós vamos uma linha que a gente vai seguir, então. A gente vai falar hoje do controle número 1 do SysControl, que é a parte de inventário e controle de inventário de ativos de hardware, né? Então, uma visão geral sobre o controle, né? O que ele aborda. Ele entra exatamente naquele ponto lá do NIST, como ele usa por base, que é o identificar. É o primeiro item, né? No NIST, o primeiro item do NIST de gestão de ativos, ele já fala na questão de um inventário. O próprio SysControl, a própria ISO, todos têm as referências, eu vou mostrar também na sequência, que o inventário nada mais é do que você saber o que você possui dentro da empresa. Né? É aquele ponto, como é que a gente vai saber o que eu tenho que proteger dentro da minha empresa se eu não sei o que tem dentro dela? O inventário de hardware, ele nada mais é do que você estar ciência de todos os dispositivos, né, da empresa, usuário final, que usam, gerenciam, armazenam, manipulam dados. Então, esses ativos eles são muito críticos para o negócio. É justamente ele que você vai utilizar para poder acessar seu sistema, seus recursos, né, e tudo mais. Então, ele é um item extremamente importante. Né? A partir que você identifica, então você consegue tomar outras ações. Claro que dentro do controle você tem que ter, além do inventário detalhado, né, você tem que saber qual item ele pode ou não pode ingressar dentro do meu ambiente tecnológico. Então, o primeiro ponto ali do inventário, a primeira medida de segurança ali do SysControl é estabelecer e manter o inventário detalhado dos ativos. Basicamente você conhecer os ativos que você possui. Eu uso os computadores, eu utilizo um servidor, eu tenho um serviço de um app para força de vendas, então aquele celular, aquele dispositivo mobile, ele também é crítico, porque ele também armazena ou usa certos recursos da empresa. Então, isso é importante você ter isso detalhado e inventariado. Tá? O inventário de dados, ele é acaba sendo um outro controle. Então, isso a gente vai falar mais na frente numa próxima live. Então, aqui a gente foca mais realmente na parte do controle de hardware mesmo. E o segundo item, que é endereçar os ativos não autorizados, é você realmente ter uma forma de você verificar qual ativo ainda condiz, que atende os meus requisitos, que ele pode estar dentro da minha rede, pode estar manipulando ou gerenciando os nossos recursos. Porque às vezes você tem um equipamento defasado que ele não tem um chip TPM, por exemplo, para você ativar o BitLocker, né, que é uma criptografia do sistema. Então, esse item já é obsoleto, eu preciso remover ele. Então, é importante, com recorrência, fazer essa análise, essa verificação. Esse segundo item, ele faz referência com o responder, que é justamente é uma ação de resposta, né, a uma situação dentro da empresa. Poxa, então, com uma certa frequência, uma certa recorrência, eu preciso analisar o meu ambiente, verificar se eu preciso renovar algum parque, substituir algum equipamento. Né? Então, essa é um ponto também muito importante para você sempre garantir a continuidade na relação dos seus equipamentos. E avançando, então, algumas referências que ele utiliza, né, como eu mencionei antes do NIST, ele já fala o ID1, identificar, o AM, que é a gestão de ativos, né, dispositivos físicos e sistemas dentro da organização são inventariados. Então, esse é um item fundamental. Já é o primeiro item. E na ISO também ela menciona na parte do inventário de ativos. Né, os ativos associados à informação e aos recursos e processamento de informação devem ser identificados e inventariados. Tá? Então, nós temos aí padrões aí internacionais que norteiam, então, essa definição. Além da empresa, claro, ter também o seu controle, saber o que tem dentro da sua empresa, né? E a questão do segundo item, que é o responder, endereçar os ativos, o proteger
a parte de segurança de dados do NIST fala que os ativos são fortemente gerenciados durante a remoção, transferência e disposição. Então, é aquela questão, quando eu vou remover algum dispositivo ou manipular alguns dispositivos dentro da empresa, eu preciso ter aquele cuidado se o item ainda tem algum dado sigiloso dentro da empresa, tem que ser removido o disco, ser destruído, né? Essas questões têm que ser muito bem, né, tratadas. A ISO 27001 acaba tendo também a mesma referência lá, a 8.1. Senhores, essa é a parte prática, tá, que eu queria mencionar para vocês. O Ítalo trouxe aqui um exemplo, né, Ítalo? Vou deixar para você mencionar aí também um pouquinho, porque eu falo muito rápido. Então, eu vou deixar o Ítalo abordar aí os pontos também. Legal, gente. Deixa eu tirar o mute aqui, né? Eu sempre esqueço o mute. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Nem dá para enxergar, talvez, tão bem, mas eu vou falar um pouquinho de coisas importantes que são que nós precisamos levar em conta quando vamos fazer um inventário de ativos, um inventário de hardware, até mesmo um inventário de dados. Primeiro ponto é entender o tamanho da sua empresa e nomear, né, as pessoas ou cargos que vão cuidar dessas informações. Você só vai conseguir gerenciar essas informações depois que você conhece, evidentemente, você só vai ter uma gestão efetiva de atualização, de saber se os dados estão corretos, desde que você tenha alguém responsável por atualizar esses dados, por analisar esses dados e fazer com que você tenha escolhas efetivas diante de tudo que você consegue analisar. Aqui eu trouxe uma planilha, um exemplo de planilha básica com algumas informações que são importantes, um inventário de equipamento. Você pode ter um nome, uma descrição, um número do item desse equipamento, uma descrição do equipamento, né? Uma impressora, um computador, o tipo desse equipamento, de inscrições. Você pode colocar, até se for, né, computadores, telefones, número serial, né, telefones, você pode colocar o e-mail, né, para saber também. Então, veja que você, além de ter um inventário, você tem uma gestão que pode ser feita ali, no caso de outros problemas, roubou o celular de um funcionário, você tem informações desse celular para bloquear, para tomar uma série de medidas. Então, é realmente algo imprescindível para a organização ter essa governança de tudo o que ela possui, até para não ter problemas em relação a roubos, a furtos, problemas jurídicos. Hoje a LGPD exige governança das empresas, né? Ela tem uma parte que fala só sobre governança, então essa parte, mesmo que seja uma planilha, alguma coisa, vai certamente ajudar a empresa a comprovar que ela tem essa governança, que ela entende o tamanho dela, o que ela precisa gerir ou não de ativos da corporação. Então, é muito importante ter essas informações e ter destinado a pessoa que vai cuidar de tudo isso. Outro ponto importante ali na planilha, a localização, o departamento, área responsável descrito ali. No exemplo, eu coloquei que os dados estão no escritório principal, né? A área que cuida, o almoxerifado, TI, né? Ter informações também da condição física desse equipamento, se é novo, quem é o fornecedor, quantos anos tem de garantia. Isso vai dar subsídio para você saber se precisa renovar garantia, se não precisa, tomar decisões que façam com que você consiga gerenciar também o financeiro da sua empresa, a saúde financeira da sua empresa, evitar gastos a mais. Todas essas informações evitam muitos gastos, né? Na prática, por exemplo, você consegue saber se você precisa de um antivírus com 50 licenças, com 30 licenças, né? Tomar decisões mais efetivas que vão diminuir gastos da corporação. E aí você também consegue colocar informações financeiras importantes, quantos pagamentos foram comprados. Todas essas informações no inventário vão dar subsídio para você entender o valor de cada ativo. Entendendo o valor, você vai atribuir
a segurança adequada para esse ativo. Nós estamos falando de segurança da informação. Primeiro passo, entender o valor dessa sua infraestrutura, entendendo o valor, né? Não tem como fugir muito de aplicar a segurança devida se nós não sabemos o valor dos ativos. Então, esse primeiro passo é conhecer a empresa, conhecer o valor, conhecer os seus ativos e aí sim definir a melhor forma de fazer a segurança de todos esses ativos. Então, fica aí o exemplo, se o Henrique quiser complementar, apenas deixei esse exemplo para que a gente tenha já um visual, né, do que é, na prática, controlar os ativos de uma empresa e como essa gestão é efetiva até na parte financeira, na parte estrutural da sua corporação. Não, perfeito, Ítalo. Essa questão também do inventário, ela entra em confronto na parte da contábil também da empresa, né? A questão de mobilizados, saber os custos que você tem, depreciação, as empresas que também cuidam, né? É importante, obviamente, cuidar dessa parte, né? É importante você ter isso muito bem detalhado. A questão das garantias, para saber se o equipamento tem a certa garantia, o tipo de garantia também, né? A parte do suporte, então isso, quanto mais detalhado tiver na planilha, melhor é as ações a serem tomadas também, né? Com certeza. Aqui só ficou invertido aqui no slide que eu ia voltar aqui, mas pode falar. Eu costumo dizer, eu que estou sempre um pouco acima do peso, que é a hora de subir na balança, né? Você sobe na balança, olha, vê como é que está a situação, aí você vai adequar ali, né? Como é que você vai fazer a sua alimentação, as suas atividades físicas de acordo com o que você vai ver. Às vezes dá medo de olhar, né? Mas é muito bom que a gente faça esse exercício, né? A gente tem medo mesmo de fazer algumas coisas relacionadas à nossa empresa, porque quando nós criamos a empresa, a gente quer que tudo esteja perfeito, né? Tudo aquilo que a gente vai olhar, que vai realmente propor um desafio para a gente, dá um pouco de medo. Mas é muito bom quando a gente conhece, quando a gente traça planos, quando melhoramos a nossa capacidade de entender o que é a nossa empresa. Vocês até que estão mais próximos sabem que a minha empresa vai estar mudando um pouco as rotas e tudo mais, porque a gente tem essa capacidade de avaliar, e ver, putz, ter essa visão permite que a gente possa mudar uma rota, fazer algo diferente antes que a coisa comece a complicar ou não, ou até de identificar oportunidades. Portanto, subir na balança, olhar, realmente é algo que dá um pouco de medo, mas muito bom para a saúde da empresa, para a saúde financeira, que é também o maior objetivo, né? Não, perfeito, com certeza. É aquela questão de realmente a gente saber o que a gente tem dentro da empresa para saber as ações futuras que a gente vai tomar, né? Com certeza. Voltando aqui um pouquinho também do CIAS, eu fui verificar aqui só, ele não compõe o IG1, mas indo já para a parte prática ali mesmo, agora da questão. Tem dois itens também que é fundamentais ali, mas acabam indo para o IG2 e IG3, tá? Que são níveis de maturidade maior, como o Guilherme tinha mencionado, que é usar ferramentas ativas para descoberta de itens dentro da sua rede. Agora, ali, como uma ferramenta de exemplo também é o Nmap, que é um scanner de rede, acho que muitos devem conhecer a ferramenta, né, onde ele vai escanear, né, dentro da rede ali que você estipular, o que tudo está visível dentro da rede. Então, na verdade, ele é um inventário ativo, né? Então, ele vai verificar tudo que está ligado, tudo que está comunicando. É uma das soluções. O item 1.3, ele fala em utilizar essas ferramentas justamente para poder você identificar diariamente, ou conforme a rotina que você estipula, o que tudo está plugado na rede. E um próximo item é você também consultar logs, né? Então, você tendo uma consulta de logs, por exemplo, do DHCP, você vai saber quais dispositivos pegaram um IP dentro da tua rede. Né? Um router, um firewall, você vai poder identificá-lo, pode confrontar pelo endereço MAC, se ele faz sentido ele estar na sua rede ou não, ou se é algo desconhecido. Aí a gente já vai aprofundar um pouquinho mais, então acho que não vamos entrar nesse ponto ainda, que não é o foco, né? Mas são as ferramentas que você pode utilizar que trazem essas informações. Uma planilha vamos dizer, o mínimo que você pode ter dentro de uma empresa para poder saber o que você possui. Uma planilha, algo simples. Né? O Nmap, então, para você fazer esse escaneamento, assim como outras ferramentas. O Spiceworks é uma plataforma open source, né, para você também fazer o inventário. Esses são itens relacionados no próprio CIS.
Mas tem também uma solução muito utilizada para chamados, que é o GLPI, também é uma solução open source. Ela tem um plugin, alguém que queira compartilhar depois alguma informação, mas ela tem o OCS Inventory, acho que, se não me engano, é um add-on dele, que você também pode fazer o inventário da sua rede, para poder ele estar tudo documentado, né, com todas as informações mais precisas. E indo mais além, né, nós estamos no modelo MSP, como prestadores de serviço, né, prestadores de serviços gerenciados, a gente utiliza ferramentas de RMM, que são soluções de monitoramento e gestão remota de ambientes. Né, dentro dessas ferramentas, um item fundamental que tem nelas também é o inventário. Então, se você quer fazer uma auditoria de um ambiente, verificar tudo que você tem cadastrado ou disponível dentro da plataforma, elas também oferecem serviços de scanner de rede, então você também consegue mapear toda uma rede de trás dentro de um painel. Isso otimiza muito a questão de tempo na geração de relatórios, né? Então, por isso que ele é muito adotado para as empresas que têm uma prestação de serviço gerenciada. Então, são algumas dicas aí de soluções para se utilizar. Eu já fui um pouquinho na parte técnica aí, né? O que eu acho importante a gente destacar aqui é que a planilha, como vocês mesmos disseram, é o mínimo necessário, né? E que existem algumas ferramentas que permitem aí o uso delas para fazer esse gerenciamento remoto para até 20 usuários. Eu sempre digo, o problema não está em usar ferramentas, mas em quem vai depois administrá-las, né? E aí, se não tiver um apoio de um especialista, de uma área de TI competente, é aquela coisa, você vai usar, vai colocar ou instalar uma ferramenta que você não vai saber extrair o melhor dela, né? Mas acho que é sempre bom a gente ressaltar aquelas pessoas que são autodidatas, que acho que querem começar a pelo menos entender um pouco de como a gente faz os nossos trabalhos, como é que a gente gerencia um ambiente de rede de forma um pouco mais automatizada, essas ferramentas podem ajudar. As que eu me lembre aqui de cabeça, né, o Managing Engine é uma delas, não vai ter, obviamente, muitas vezes versões em português. Então aí pode ser mais uma complicação, às vezes, para quem quer se ser autodidata, né, fazer uma aventura aí, colocar uma ferramenta num ambiente desses para começar a fazer um gerenciamento. Porque eu sempre falo que uma range é muito dinâmica, né? Ela é extremamente dinâmica no sentido da gente ficar planilhando coisas ou vendo, entre aspas, o desempenho ou o que as pessoas estão fazendo no modo de acesso à rede e às informações. Então, acho que isso é o grande desafio que a gente tem, manter um parque atualizado, gerenciado, com as devidas atualizações, seja elas de BIOS, de firmware, atualizações de segurança, sem ter uma ferramenta que acompanhe isso, sem ter alguém que faça efetivamente esse controle, esse acompanhamento, né? De novo, não adianta colocar a ferramenta se eu não vou tomar conta dela. Vai ser uma coisa inútil. Vai ser mais uma coisa, entre aspas, para pesar num equipamento, né? As ferramentas pesam muito pouco de processamento, consomem muito pouco de processamento. Mas se eu não estiver fazendo nada com elas, ou não estiver aproveitando os dados que elas estão gerando, ela é inócua, né? Ela não vai servir de nada dentro daquele equipamento na hora que eu mais preciso, na hora que eu mais tenho necessidade de fazer essas atualizações. É, perfeito. Eu lembrei de uma frase aqui de um outro colega que diz que a ferramenta boa é aquela que você domina. Então, às vezes, não adianta você gastar cara numa ferramenta de RMM que tem N recursos, sendo que você não vai utilizar, né? E da mesma forma, às vezes, você tem uma ferramenta mais simples, né, que oferece recursos mínimos ali, mas essenciais, que vai te atender muito melhor, a um custo mais baixo, e você vai ter um domínio bem mais simples dela, né? Então, as soluções open source estão aí para isso, são bem mais flexíveis também, né? Então, mas essa é uma frase, o Ricardo também conhece nosso parceiro lá, o Alexandre, sempre comenta isso aí. Diz que a ferramenta boa é aquela que você sabe trabalhar, né? Então, não adianta dar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir, né? Exatamente. E aí, seguindo essa linha, tanto a ferramenta quanto o profissional precisam estar muito bem alinhados, né? Porque, nesse sentido, também o profissional com uma planilha e ele necessitando de uma ferramenta mais ampla, né? O parque exigindo isso não vai adiantar nada ele ser, né? Ele não, se você tem uma infraestrutura que já pede uma ferramenta melhor, por mais capacitado que seja o seu profissional com a planilha, ou com uma ferramenta que não seja adequada, ele não vai conseguir gerenciar de forma efetiva.
tem que casar aí as duas coisas, um profissional qualificado e a ferramenta ideal para a coisa funcionar. Acho que é esse o ponto. Não, perfeito, perfeito. Pessoal, quero deixar um convite aqui, né? Pessoal que está, acho que todos eles já participaram algumas vezes, eu imagino. Mas então, o QR Code do Linktree tem acesso às nossas redes sociais e a live da semana também, tem o link disponível, e também as nossas redes sociais para seguir a gente lá, para acompanhar, ficar por dentro do que a gente vem lançando, que a gente vem trabalhando aí ao longo do tempo. E deixando aí também as empresas hoje que compõem aí o nosso seleto grupo aí de empresários a nível Brasil. A gente diz que tem colegas de norte a sul, né? De fato, né? A gente tem colegas de norte a sul do Brasil. Norte a sul, de leste a oeste. Perfeito. Pessoal, Abrindo os microfones, pessoal. Estamos chegando quase no final da live, mas vamos abrir aí. Todo mundo está disponível está liberado, perdão, para a gente poder fazer um bate-papo também, nesses minutinhos finais aí. Fiquem bem à vontade aí, pessoal. Greg, Keylon, Madison, Rodrigo Ricardo, da Rodrigo. Garratec, meu amigo Rodrigo. Esse é de outro grupo. E tá aqui, já pediu para fazer parte da COP-TI. Tá na pauta de reunião dessa nossa semana aqui. E aí, tudo certo? Eu ainda quero ir na Feliz, né? Nossa, calma que você vai ter uma surpresa já já. Já eu te conto que nós vamos tudo para Feliz. Nós vamos invadir Feliz. Bora. Tá me ouvindo? Sim, meu amigo. Tá. Show, legal. Você vai estar. Eu vi que eu tô com o fundo errado da última live, que eu tava no quarto com as pequenas. É o cochilinho da tarde. Sim. Legal. O tema aí, estava olhando falando de ferramentas, tudo. Já usei GLPI ali, já usei o RMM também e tal. É bem o que se comenta, né? Ferramenta é a melhor que se usa, eu concordo também. Tá. E inventário, cara, como é que vai gerenciar o que tu não sabe, né? Não tem... serve tanto para o cliente conhecer, como para também fazer a questão de rodízio, otimização dos equipamentos do cliente, né? Para conseguir tirar o melhor proveito de acordo com a necessidade, né, do cliente. Sempre que esse é um ponto. É bem que a gente usa. Assim, vou deixar o Guirão convidar então depois, né? Eu vou mandar já para todo mundo lá no nosso grupo. Os caras são de longe aqui, eles ficam se fazendo para vir para Feliz, viu? São muito longe, viu? Tem até outros conhecidos aqui, vem andar de moto para cá, mas não param, viu? É complicado. Acontece. Trazendo também essas questões até para a parte... Eu precisei hoje de manhã, um cliente queria uma relação lá dos equipamentos que ele tem no ambiente para fazer o que ele podia melhorar em alguns equipamentos. Então, 2 cliques, tu tira todo o inventário, já classifica ali, olha, aqui tem X de memória, aqui tais versões de processador, tu já tem a relação do nome, o setor que ele pertence, e tu entrega isso ali. Em minutos, não vou botar segundos, né? Às vezes é em segundos, mas dependendo da situação, mas é rápido, ali você tem algo a apresentar para o seu cliente. É legal que com ferramenta automatizada já tive caso, que a gente, não sei se eu tenho agora Home, Pro, Windows, tudo. Não, peraí, eu sei que, um minutinho, tem tantas máquinas assim e tantas máquinas assadas. É isso aí, perfeito. Isso é... A gente tem mais agrega agilidade valor, no nosso agrega trabalho. valor, né? Agrega valor, com certeza. Isso agiliza o nosso trabalho também e dá um resultado muito mais rápido para o cliente, né? É fundamental. Na semana que vem, a live da semana que vem, a gente vai falar sobre inventário de software. Aí vai entrar justamente essa questão de licenciamento também. Então, aí já é uma parte interessante. Falou em Microsoft, a gente já quando vem aqueles e-mails ali, quando vem aquelas ligações, aí é mais rápida a resposta, né? Aí então, o pessoal fica com medo. E agora não tem brincadeira, não. Agora não dá para você preencher mais planilhinha, não, meu amigo. Agora tem que rodar um programinha para a Microsoft, que ela já está dentro da sua vida, ela é invadir de fato, né? E aí o bicho pega, né? E aí não é só uma questão da legalidade, né, de ter licença, que isso eu acho que hoje é chover no molhado, né? Se você quer ter segurança, você tem que ter licença. Senão, você vai trazer o craque junto o hacker. Né? São os dois, a dupla vem junta, né? Parece dupla sertaneja, mas não é, né? Os dois vão estar juntinhos na sua máquina, só esperando a hora própria para poder capturar seus dados e ver tudo que ele pode te prejudicar de alguma forma. Então, eu sempre levo para meus clientes que o mínimo é sistema operacional, antivírus e o Office, que tem que ser totalmente licenciado, que é a base, 90% dos trabalhos, vamos dizer assim,
70%, 80% dos trabalhos são feitos em cima dessas 3 ferramentas, dessas 3 coisas. Então, Sim. não tem muito como a gente escapar disso, né? Ficar o- tentando achar, contornar, botar, que eu falo que brincar, é enxugar gelo, né? Você põe o crack, o antivírus tira, você tira o antivírus, o crack vem, e assim a gente vai brigando com os dois, né? E aí depois incompetentes somos nós, né? Então aí é uma questão de competência, uma questão de inteligência, né? Para não falar outra coisa, né? Então a gente tem que mais ou menos encaminhar as coisas nesse sentido. E Semana esse que vem tempo da ilegalidade, né, Guirau, já passou, né? A gente teve uma época que realmente era inviável, né? Para pequena empresa você conseguir um office, uma coisa, era completamente inviável. Nós pensarmos há muitos anos atrás, né? Mas hoje você consegue viabilizar serviços de forma legal, né? Então nós temos que ter essa consciência das empresas que pô, o tempo do crack isso passou, né, gente? A gente consegue viabilizar de forma financeiramente viável. Hoje você não precisa pagar 10 mil no office como já foi um dia. Então, precisamos sentar e conscientizar as pessoas que ainda têm esse pensamento que, além da legalidade, você ganha muito em produtividade. Eu não quero... É óbvio que eu não vou expor, mas tem clientes que estão dentro disso, que a pessoa está trabalhando de 20 em 20 minutos, a máquina dela para por alguma coisa, para por não sei o quê. Falei, não dá para trabalhar, para a pessoa trabalhar dessa forma, você está perdendo todo o dinheiro que você acha que está ganhando, né, nessa ilegalidade, você está perdendo no desempenho do seu profissional, no estresse do seu profissional, em tentar trabalhar e não conseguir. Então, acho que essa parte tem que ser superada pelos proprietários, aí mesmo que de pequena, média, grande empresa. Eu conto sempre a história do bom samaritano, né? O cara que desenvolve o crack. Ele é o bom samaritano, ele é um cara gente boa. Ele fez engenharia reversa, estudou. Podia cobrar R$200 a hora, mas ele faz de graça ali. Ele fica 2 dias fazendo engenharia reversa no software e publica de graça para o pessoal baixar. Tu só precisa desligar o antivírus da tua máquina, dá sim em tudo que ele pedir. Ele faz o prometido. Ele ativa o Office para ti. E aí eu pergunto pro cliente, tá, aí tu desligou tudo e deu sim em tudo, né? Toda a parada de segurança da tua máquina tu desligou. O que mais ele fez além de ativar o Office para ti? Aquilo que você não viu. Que você não viu. E aí a pessoa pensa, né? Pois é. Guarda esse tema para nós falar semana que vem também. Legal. Vamos abordar esse ponto aí na próxima semana. Pessoal, acho que Ok, senhores, 40 minutos por de isso live. é hoje. Mais algum dos Show de nossos bola. colegas queria dar alguma opinião? Senão vamos encerrar. Ricardo, Madison, Keilon. Gregory! Greg! Meu amigo Greg. Tem que te passar, inclusive, Greg, depois como é que foi a Olha, ele checagem, está de corpo e alma presente. Não, eu não estava só de, assim, falso, né? Não era um fake. Era verdade, eu estava aqui acompanhando só. É só para não ver a bagunça de casa aqui. Uhum. Olha... E ele pensou muito, meu Deus. Não é isso que... A gente pega cada absurdo, pegando só a questão do inventário, né? A gente assumiu uma empresa agora, né, no lugar de um colega, vamos chamar assim. Não tem nada. Não, aí é o amigo da onça, a gente assumiu de um amigo da onça. Tudo bem, mas assim, não, o rapaz muito gentil, muito solícito, muito, assim, você via que você tinha boa vontade. Só não havia nenhum controle, né? E assim, os controles eram coisas... ele controlava celular pessoal de colaboradores, mas não controlava os celulares corporativos, né? Ele tinha uma relação que não batia, que não refletia a realidade. Eu pedi para ver 3 máquinas do inventário que ele tinha. 2 delas tinham sido descomissionadas e a terceira era pessoal. Nenhuma das máquinas relacionadas da empresa estavam lá. Então, assim, você pega... assim, são situações esdrúxulas que não são do nosso cotidiano, né? E o usuário final, já estou falando do dono da empresa, muitas vezes não tem essa percepção, ele não Mas entende. ele não tem domínio, né? Ele não tem domínio do assunto. E aí ele acredita, ele vai na confiança de quem está ali falando.
né? Uhum. Muitas vezes é isso que acontece. E aí é só quando a casa cai, né, literalmente, que as pessoas começam a se inteirar do assunto, a ver que hoje a tecnologia, as pessoas são tão dependentes da tecnologia que elas não vão conseguir tocar seus negócios sem ela. Então é só aí nesse momento que ela começa a se dar conta de tudo isso, do que precisa ser controlado, gerenciado e o porquê tudo isso precisa ser feito. Não, Né? e como as coisas são integradas, porque um outro cliente que eu passei hoje, eu sou velho, eu gosto de papel, eu gosto de lápis, né? Não tem jeito, né? E eu também gosto de economia, né? Então eu fui pegar um rascunho perto da impressora. Aí eu vou lá, não, onde que tem rascunho? Aqui e tal, eu pego a primeira folha, nossa, um pedido de compras, com detalhamento, sabe, orçamento, valores. Eu acho que isso não é legal. Aí eu pego o segundo papel, estava tudo lado branco, né? Pronto para uso. Uma nota fiscal. Terceiro, uma nota fiscal. Quarto, um e-mail interno. 5, um comprovante de pagamento da empresa para uma pessoa física. Aí eu pego um bolinho, né? Eu vejo passando a gerente administrativa número 2 do escritório. Vem cá, vamos conversar rapidinho. Aí eu mostro o papel e falo, olha, tá. Ela ficou branca. Né? Foi o que eu falei, não precisa ser um expert para entender que essa informação não deveria estar no rascunho. Né? É a primeira coisa que eu pedi. Olha, imprimiu, precisou imprimir, não vou questionar se precisa ou não imprimir, isso é uma cultura de vocês. Agora, se há impressão desse tipo de documento e depois descarte, eu sugiro uma fragmentadora do lado da impressora e uma orientação. Não adianta botar lá para segurar apoio de porta, né? Peso de papel. E a fragmentadora de papel voltou ao mercado aí nos últimos tempos, né? Mas isso foi principalmente em Brasília, né? Brasília está sendo um grande consumidor. Na verdade, eu ia falar pela não é só de papel, né? De disco. Eu não ia puxar. Estão fragmentando tudo e mais alguma coisa, né? Não, eu conheço, acho que nós já encerramos aqui. Né? Acho que sim. Tudo bem. Pessoal... Meus amigos, foi muito bom. Muito bom, mais uma jornada aí. Estamos aí retomando as nossas jornadas. No mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, estaremos aqui na próxima quinta-feira, a partir das 14 horas, fazendo aí a nossa live e levando esse conhecimento para as pessoas. Meus amigos Henrique, Ítalo, muito obrigado pelo trabalho de vocês, pela apresentação brilhante de vocês, pelas explanações. Aos nossos convidados, nossa gratidão aí por estarem participando e dando a sua opinião juntamente conosco. Palavras finais aí, Henrique e Ítalo. Na minha parte, só agradecer, pessoal, a presença de todo mundo aí. Obrigado, Guirao, pela condução. Ítalo, perfeito, ótimo ali a condução da apresentação também. Muito obrigado aí. E nos encontramos na próxima semana. E em breve, mais membros estarão aqui na COP-TI fazendo esse papel que hoje nós conduzimos. Reunião aí no próximo sábado, temos aí reunião de diretoria, assembleia e etc e tal, e aí então estaremos aí conduzindo aí os mais novos membros para fazer bagunça aqui junto conosco. Grande abraço para vocês, um bom dia. Ítalo. Bom dia. Ítalo.